Lucas 20, 27 a 38, vamos fazer essa leitura na nova versão internacional, ela está projetada, então quem quiser acompanhar também, pode acompanhar. Alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros, casaram-se com ela e morreram os 7 sucessivamente sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição, e que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Quanto vale a vida de cada um de nós? Quanto vale a vida em qualquer situação? Quanto vale a vida perdida sem razão, num beco sem saída? Quanto vale a vida? São segredos que a gente não conta, contas que a gente não faz. Quem souber quanto vale, fale em alto e bom som. Os versos de Humberto Gessinger nos mostram uma questão pertinente. Diante de um mundo tão afastado da vontade de Deus, tão dado ao consumo e ao dinheiro, quanto vale a nossa vida? O trecho do Evangelho segundo Lucas que nós lemos nos apresenta uma situação bastante inusitada e interessante. Jesus é questionado a respeito da vida futura pelos saduceus. E em sua resposta, sem que os saduceus percebam, Jesus nos mostra o valor da vida. Os saduceus eram um grupo formado por uma pequena elite dos judeus. Esse grupo cria no Pentateuco e negavam a ressurreição, o juízo final, e negavam também a existência de anjos. Não se davam com os fariseus, mas quando oportuno se uniam a eles para combater Jesus. E neste encontro, os saduceus apresentam a Jesus uma questão sobre a ressurreição que envolve a lei do levirato. Essa lei está descrita lá em Deuteronômio 25, de 5 a 10. E o objetivo desta lei era garantir a preservação do nome de um homem e de sua família no mundo. Diante deste cenário, onde uma situação é exposta para que Jesus responda, nós vamos descobrir que o valor da vida está no fato de que Deus nos criou para a vida. Os saduceus apresentaram a Jesus uma situação que para nós é estranha, mas para os conhecedores da lei de Moisés era comum: a morte de um irmão e o casamento da viúva com um de seus cunhados. O objetivo da lei do levirato era garantir a preservação do nome deste homem e de sua família. Isso era muito comum até bem pouco tempo atrás, né? Até o último Código Civil, o atual Código Civil, para ser mais exato, né? Até 2002, quando o Código Civil entra em vigor, você herdava o sobrenome de quem? Do seu pai, né? Então, primeiro o sobrenome da sua mãe, depois o sobrenome do seu pai. A mulher, quando casava, o que acontecia? Cai o sobrenome do pai, entra o sobrenome do marido. Aí, com o novo Código Civil, eu pude pegar o sobrenome da Tatiana, e a Tatiana pegou meu sobrenome e está tudo resolvido. Não tiramos o sobrenome de ninguém, não compramos briga com ninguém, né? Mas, até bem pouco tempo atrás, este princípio da lei do levirato era bastante comum, né? E o objetivo era justamente preservar o nome das famílias, né? Até bem pouco tempo atrás, eu conversava com uma prima minha sobre como um dos sobrenomes da nossa família está tendendo a desaparecer, né? Justamente por conta dessa matemática. E com o novo Código Civil, isso agora pode ser preservado de uma certa maneira. Mas está aí a lei do levirato, né?
Os saduceus então apresentam essa questão a Jesus. Se a lei prevê a preservação do nome de um homem e sua família no mundo, para que ressurreição? Porque o nome está preservado. Eles limitavam a sua visão da lei à preservação do nome e não percebiam a garantia de vida contida na lei. A lei do levirato era a garantia da preservação dos direitos da viúva ante o desamparo da sociedade. Vejam, por exemplo, o que acontece com Ruth e Noemi. Sem ter com quem casar, Noemi libera Ruth. Mas esta garante sua fidelidade à sogra. Este é um exemplo da luta pela vida. Em nosso dia a dia, nós temos diversas preocupações, contas, compromissos, criação dos filhos, conquistas a realizar. Mas com certeza em algum momento você irá pensar no ponto final, na garantia da sobrevivência de sua família e queridos quando você for embora. Esta é uma preocupação comum e natural. Nós gostamos das pessoas que estão ao nosso redor e nós queremos o melhor para elas e não há nada de errado nisso. E por isso nós lutamos para que elas tenham uma vida plena, uma vida garantida. Os saduceus não conseguiam perceber que Jesus, em suas palavras, estavam ensinando-os a respeito da vida. Ao trazer à memória o texto de Moisés, diante da sarça ardente, Jesus mostra que Deus é Deus de vida e não de mortos. Portanto, nós não devemos nos preocupar com os mortos, nem com situações que envolvam a morte, porque nós somos chamados para a vida. E neste ponto, nós devemos insistir na busca pela solução dos nossos problemas o quanto antes. Nós não podemos deixar mágoas e rancores pendentes, mas devemos transformar a realidade da nossa vida. Nós não sabemos o instante que vem e nem sabemos o quanto uma mágoa pode correr uma vida, por mais que já tenhamos experimentado a mágoa na nossa vida. Deus nos criou para a vida. E é por isso que nós precisamos viver. E viver é mais que o simples ato de respirar. Viver, já diz o cantor e compositor Gutenberg Guarabira, viver é algo que não dá para deixar para depois. Viver é agora. E nós devemos viver hoje, sem nos preocuparmos com o dia de amanhã e confiando no Senhor da vida. Ora, se devemos viver hoje, como fica então o dia de amanhã? O dia de amanhã fica com Deus, porque Ele é a nossa garantia de vida hoje e amanhã. E é por isso que o valor da vida está no fato de que Deus nos garante a vida. Os saduceus não conseguiam conceber a ideia de ressurreição, porque não encontravam no Pentateuco nada explicitamente escrito. Jesus mostra que Deus, ao se revelar a Moisés, é o Deus de vida eterna, o Deus dos pais da fé e nosso Deus. Eles se limitavam a cuidar de suas vidas e da garantia da perpetuação dos seus nomes, mas negavam-se a crer na verdadeira vida que Deus dá a cada um de nós. Deus nos garante vida. Por meio do seu Filho Jesus, Deus nos garante a vida eterna ao seu lado. Ao vencer a morte, Jesus tira de nós o peso do pecado. Nós podemos viver confiando na graça de Deus e cumprindo a sua vontade. Ele venceu a vida para que tenhamos vida e vida eterna. Deus nos garante a vida eterna em Jesus. Mas Deus também nos garante vida hoje. Existem muitos cristãos que pensam que a nova vida que Deus nos dá é apenas a vida eterna. Garantir o meu lugar no céu. Está resolvido. Né? Não, estão enganados. A vida que Deus nos dá, Ele nos deixa usufruir dela hoje, neste instante. Deus nos convida a vivermos de acordo com a sua vontade, confiando nele, na sua graça maravilhosa, no seu imenso amor, e Ele nos pede que vivamos conforme Ele nos ensina. Deus quer que sejamos amorosos, misericordiosos, graciosos para com aqueles que nos cercam. Os saduceus julgavam-se superiores aos demais, inclusive aos fariseus, por pensar em serem os legítimos seguidores da lei. Jesus mostra a eles que a vida é melhor se compreendida que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Portanto, não há que se preocupar com a permanência ou não do status do que quer que seja. Assim se preocupar com a maneira como vivemos, se temos feito a vontade de Deus. Será que nós temos perdoado?
Será que nós temos pedido perdão? Nós temos sido amorosos com o nosso próximo? Nós temos sido misericordiosos? Esta é a vida que Deus nos oferece. Uma vida em harmonia com Ele e com o nosso semelhante. Concluindo, talvez você esteja hoje preocupado com uma conta que você tem que pagar amanhã, com um problema na sua casa que você tem que não se resolve, com um emprego que você vai ter que procurar, com situações do seu trabalho ou na sua família que te afligem, que te tiram o sossego. Talvez hoje você esteja pensando muito no amanhã e deixando de olhar para hoje. Jesus mostrou aos saduceus que nosso Deus é Deus de vivos, não de mortos. Portanto, mostrou a eles que temos que ter vida. Vivermos é viver, e viver é Cristo. Não deixemos que as preocupações da vida tirem de nós a alegria de viver. Não deixemos que as tristezas e tempestades nos afastem de Deus, o Deus de toda a vida. Vamos olhar para Deus e ver que nós podemos sim mudar na nossa situação e buscar uma nova vida. Uma vida que é repleta de dificuldades, de problemas, uma vida que é repleta de incertezas, mas é uma vida que transborda de paz e de alegria. A paz e a alegria que somente Cristo pode nos dar. Quanto vale a vida? A vida vale a cruz de Cristo. A cruz que Ele suportou por mim e por você. E Ele suportou tamanha dor, tamanho sofrimento, para que eu e você tenhamos vida e para que nós possamos viver hoje, viver desde já a vida eterna. Que Deus assim nos abençoe.